Tatiana pela oportunidade, parabenizar pelo projeto, pela importância, pela relevância. Eu já disse isso lá no nosso grupo de docentes, mas o projeto tem muita relevância pela diversidade temática, pela oportunidade que ele dá para tanta gente poder vir aqui, não só apresentar os seus temas, mas várias pessoas que vêm para participar e se banhar nessa grande quantidade de informações, né? Então, ele tem bastante relevância, bastante importância. Eu, como participante, vejo isso e tenho certeza que todos os espectadores também. Então, nós estamos falando sobre a personalidade. Essa é a minha terceira participação, que é a continuação da participação anterior, porque eu não consegui encerrar o assunto. No encontro anterior, o que eu fiz com você foi uma espécie de introdução. Então, eu falei sobre alguns aspectos teóricos, e hoje eu vou entrar direto no assunto das personalidades, porque eu preciso deixar claro para você que nós temos 5 tipos de personalidade e que em cada uma dessas personalidades existem recursos e existem dores. Todos nós temos os 5, um ou dois deles prevalecem, mas todos eles vão trazer recursos e vão trazer dores. E o que é a grande dificuldade? Quando você está na dor da sua personalidade, fica mais difícil de você conseguir êxito. E quando você consegue perceber quais são os recursos da sua personalidade e você investe neles, a probabilidade de você ter mais sucesso é muito maior. Então, eu já comentei com você a respeito de zona de conforto, de que nós devemos investir naquilo que nós somos bons, e que existe alguma controvérsia em relação a isso. Se sair da zona de conforto é fazer uma coisa que você não sabe fazer, ou o que seria. E dentro desse princípio teórico que eu estou abordando com você, sair da zona de conforto é você investir naquilo que você faz bem, que é um recurso, porém dentro de um outro contexto. E a lógica é assim: você investir naquilo que você não faz bem, que não é a sua habilidade, a probabilidade de dar errado e disso afetar a sua autoestima é muito grande. E aí, por isso, conhecer a personalidade é importante, por isso o autoconhecimento é importante, por isso eu venho falando com vocês aqui, não só aqui, mas lá no Instagram, a respeito da importância que existe no autoconhecimento. Então, quanto mais você souber como que você funciona, mais chance você tem de sucesso e de êxito. E a mesma coisa acontece nos seus relacionamentos sociais. As pessoas com quem você convive, quanto mais você conhecê-las, mais fácil pode ser o contato. E uma coisa que eu sempre digo é que o grande propósito de nós humanos é estabelecer boas conexões. Quanto melhores conexões eu tiver, mais fácil vai ser a minha convivência, não só como ser humano, mas a minha convivência social, porque eu vou poder lidar melhor com as pessoas, fazer mais parcerias, isso não só no campo profissional, obviamente, também no campo pessoal, né? O seu namorado, a sua namorada, a pessoa com quem você divide momentos, ou seus pais, conforme o caso, seus irmãos. Quanto mais você conseguir conexão com eles, mais harmoniosa vai ser essa convivência e mais fácil, mais feliz vai ser a sua vida. Então, é para isso que eu tenho me dedicado, é para isso que eu estou estudando psicanálise, para poder não só me conhecer melhor, e eu já venho nesse exercício de autoconhecimento há muito tempo, porque faço análise há 15 anos, com a mesma psicanalista. Então, já tenho uma longa trajetória de exercício de autoconhecimento, mas também aprofundar o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento, para poder participar de alguma forma com as pessoas, ajudando-as a também se conhecerem melhor, para também, quem sabe, serem mais felizes. E aí, então, mais uma vez, eu agradeço a Tatiana pela oportunidade do projeto e da participação, e a todos vocês que estão aí, aos que já entraram e aos que, porventura, ainda venham entrar, por poder, de alguma forma, compartilhar esses conhecimentos com vocês, que não são meus, naturalmente, no intuito de fazer com que vocês reflitam mais a respeito de si e, nesse aspecto, de repente,
tenham mais conhecimento a respeito de si mesmos. Eu vou usar basicamente 3 teóricos, 2 psicanalistas e um biólogo, para poder falar tudo isso que eu vou dizer para vocês. Do ponto de vista psicanalítico, na verdade, são 4 teóricos. Do ponto de vista psicanalítico, o grande teórico é o Freud, que é considerado o pai da psicanálise, e outros 2 psicanalistas, um austríaco e um americano, o austríaco chamado Wilhelm Reich e o americano Alexander Lowen. Eles foram seguidores do Freud, digamos assim. O Reich foi discípulo do Freud e o Lowen fez terapia, fez análise com o Reich. E aí um acabou aprofundando e melhorando mais, de alguma forma, os conceitos do outro. E o outro teórico que vai aparecer aqui também é um biólogo inglês chamado Francis Mott. O Francis Mott, ele vai falar principalmente de um assunto que eu falei com vocês no outro tópico, não na live anterior, mas na primeira, que são os afetos intrauterinos. Então, essa é a teoria que embasa o que eu estou dizendo com vocês desde o encontro anterior. E então, são 5 tipos de personalidade. Esses tipos de personalidade, eles começam desde o período da concepção. Se os seus pais planejaram a gravidez, você já começou a existir nesse momento. Se eles não planejaram, você começa a existir quando a sua mãe desconfiou que porventura estava grávida. E quando ela confirmou isso, isso marca o início da sua existência. Existe muita controvérsia sobre isso. A própria biologia não tem um consenso, né, sobre a partir de quando que é considerado uma vida, a partir de quando é considerado um bebezinho. Mas isso independe, porque, segundo Francis Mott, esse biólogo inglês, os afetos intrauterinos começam a envolver esse ser vivo desde o pensamento associado à concepção, a querer ter um filho, e se não for o caso, quando a mulher descobre que está grávida, o que vai acontecendo ao longo desse processo. O primeiro tipo de personalidade, então, é deste momento até 1 mês de vida, mais ou menos. Sobre esta personalidade, eu já falei com você no encontro anterior. Eu vou fazer uma revisão rápida para poder dar andamento aos demais, tá? Esse primeiro traço de personalidade, ele tem a ver com como você se sentiu durante o período gestacional. Ou como que você se sentiu quando a sua mãe descobriu que estava grávida. E aí, mais uma vez, existe controvérsia sobre a partir de quando esse ser vivo é considerado uma pessoa. Mas isso não vem ao caso, porque o Francis Mott, nos estudos dele, conseguiu comprovar as questões associadas a esses afetos intrauterinos, que começam desde o planejamento ou quando a mulher descobre que está grávida. Então, se quando a sua mãe descobriu que estava grávida, ela ficou incomodada com isso, ela não queria, não era o momento certo, ela não se sentia preparada, toda essa emoção que ela teve afetou você. E à medida que a gestação foi transcorrendo, todas as emoções que ela foi tendo em relação a isso podem ter te afetado, gerando em você um sentimento de rejeição. E tem o outro processo, que às vezes você foi um filho muito desejado, planejado, mas talvez quando a sua mãe descobriu que estava grávida, aconteceu alguma coisa. Talvez ela queria muito aquela gravidez, mas o seu pai não queria e ela ficou incomodada com isso. Ou talvez ela queria muito aquela gravidez, mas descobriu que era uma gravidez de risco e ficou com medo. Ou talvez ela queria muito o filho, mas ela ou o seu pai, um dos dois, ou os dois talvez, perdeu o emprego, e aí vem toda aquela questão de insegurança, como que vai ser, como que não vai ser. E todas essas emoções podem ter afetado esse ser que estava em processo de desenvolvimento gestacional. Isso vai dar margem à formação de uma personalidade. E aí tem as características que são registradas no corpo. E o que tem a ver a questão corporal? Nós temos o corpo que nós precisamos ter. O corpo físico que nós temos, ele é baseado na estrutura fisiológica que nós precisamos desenvolver para poder viver, para a gente poder suportar as dores e as
as questões emocionais negativas que nós viemos tendo ao longo da primeira infância. Esses 5 traços de personalidade, eles são desenvolvidos ao longo da primeira infância, que é desde esse momento da concepção até entre 5 e 7 anos, mais ou menos. E aí, eu tinha dito para você no encontro passado, vou repetir, talvez você fale assim, mas eu não lembro do que aconteceu. Se eu não lembro, como que isso me afeta? Você não se lembra por uma estratégia, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista emocional. Fisiológico, porque o cérebro tem uma estrutura chamada amígdalas, em que as lembranças traumáticas que acontecem nesse período, até de 5 a 7 anos, ficam registradas lá. É uma estratégia para você não ficar se lembrando disso e ter menos dores conscientes. Do ponto de vista emocional, isso vai para o inconsciente e é inacessível. É acessível em alguns momentos, durante o sonho, por exemplo, ou durante o que a psicanálise e a linguística chamam de atos falhos, que é quando você tem um lapso linguístico e fala uma coisa que você não queria verdadeiramente falar, mas no geral o inconsciente é inacessível. E aí todas essas dores que você viveu nesse momento, elas vão moldar o seu corpo físico para funcionar como uma estratégia de defesa. Uma estratégia de defesa para o seu ego, para evitar a dor e o sofrimento. É como se fosse uma junção do aspecto fisiológico com o aspecto emocional, para você viver melhor, para você ter menos dores e menos sofrimento. Então, esse primeiro traço de personalidade, que é formado e associado ao período gestacional, ele vai trazer uma característica fisiológica para as pessoas, que são os traços que eu tenho. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho esses traços, e alguns deles são visíveis aqui, que eu comentei com vocês aquele dia. Que eu tenho a cabeça grande, que eu uso óculos, que eu tenho um corpo magro, que eu tenho as articulações proeminentes, nos punhos, nos joelhos, principalmente, que os meus ombros são ossudos. Tudo isso é uma estratégia emocional para que o meu corpo possa ser moldado para suportar as dores emocionais que eu possa ter. Isso eu queria que você imaginasse o quanto fica conectado o aspecto fisiológico, físico, ao aspecto emocional. Isso dá margem a um estudo da psicossomática, que você já deve ter ouvido falar, que também é tratado pela psicanálise, e a psicossomática vai tratar justamente da somatização dos aspectos emocionais que vão, de alguma forma, ser marcados no seu corpo. Mas, para a psicanálise, esses aspectos não ficam marcados só no seu corpo. Eles podem ser marcados no seu corpo, quando você adoece fisiologicamente, mas eles podem ser também transpostos para um pensamento que seriam as obsessões, do tipo os transtornos obsessivos, compulsivos, por exemplo, ou essas dores emocionais podem ser transferidas para um objeto, que seriam as fobias. Então, quem tem medo de barata, quem tem medo de gato, quem tem medo de galinha, todas essas questões ligadas a objetos físicos, que são as fobias, estão associadas às dores emocionais, da mesma forma que as obsessões também estão marcadas às dores emocionais, da mesma forma que as doenças fisiológicas também estão associadas às dores emocionais. E isso responde no seu corpo. E aí, então, essas pessoas que tiveram essa personalidade formada durante o processo gestacional têm as dores e têm os recursos, sobre os quais eu falei naquele dia. Então, quais que são as dores? Elas se sentem rejeitadas, elas não gostam de pedir favor porque elas se sentem como se incomodassem os outros, elas não gostam de interação social e nem de toque físico. E quais que são os recursos que, quando a gente descobre e investe nisso, você tem sucesso? Criatividade, a cabeça é grande porque fica tudo na cabeça. Então, eu não preciso de músculo no corpo. Eu preciso no pescoço para sustentar a minha cabeça, porque tudo funciona na minha cabeça. Há até quem diga que a emoção de uma pessoa que tem esse traço não é no coração, é na cabeça. Nós somos inteligentes, modéstia à parte, e aí eu tinha dito para você que pelo fato de a gente pensar muito, se planejar muito, se programar muito, nós temos menos propensão a dificuldades financeiras e a problemas de ordem, problemas ligados à falta de planejamento. Isso por quê? Porque nós pensamos, porque nós planejamos muito,
porque a gente fica o tempo todo pensando o que pode, o que não pode acontecer. E aí um outro traço que é muito característico dessas pessoas, que eu tenho demais, é dor de cabeça. Justamente porque a gente pensa demais e aí acaba cansando as estruturas, tanto cerebrais quanto musculares, ligadas à cabeça, e tem todas essas respostas, que são respostas fisiológicas associadas ao aspecto emocional. E aí vem, então, o segundo traço, que sobre esse eu ainda não tinha falado com você. Esse segundo traço, e do segundo até o quinto, estão associados ao amadurecimento do sistema nervoso. Então, durante o processo gestacional, o cérebro é formado, mas ele ainda não está amadurecido, e tanto é que os bebezinhos são assim parece que meio aéreos, parece que vivem num mundo à parte, justamente porque o córtex pré-frontal, que fica aqui na testa, não está amadurecido, e é nessa estrutura cerebral que reside a consciência. Então, a gente vai ganhando consciência à medida que a gente vai amadurecendo. Isso Piaget, o psicólogo Piaget já falava sobre isso, da associação entre o amadurecimento biológico e o amadurecimento psicológico. Então, as funções cognitivas vão amadurecendo ao mesmo tempo que as funções biológicas. E aí, junto desse processo de amadurecimento do cérebro, vai acontecendo um outro processo de amadurecimento ligado ao sistema nervoso, chamado mielinização. Mielinização é o processo de encapamento, digamos assim, das células nervosas, que são os neurônios. Então, se você se lembra das aulas de biologia, ou se você estuda, faz algum curso ligado à área da saúde, e estuda de alguma forma as células nervosas, você se lembra que o neurônio ele tem um prolongamento chamado de axônio, e esse prolongamento é por onde passa a corrente elétrica produzida pelo cérebro, e para essa corrente elétrica não se perder, é preciso que haja um revestimento, e a analogia é com fio de eletricidade. Tem aquele encapamento plástico para que a corrente elétrica que passa pelo fio de cobre não se perca, para que ela possa ser direcionada para um lugar específico. Conosco acontece fenômeno semelhante. Então, vai haver esse processo chamado de mielinização, que é o encapamento do prolongamento da célula nervosa, que vai sendo feito gradativamente à medida que a criança vai desenvolvendo biologicamente. Então, é a junção do que o Piaget falou. O aspecto biológico segue associado ao aspecto cognitivo. E para que o cognitivo ocorra, o biológico tem que ocorrer. E o que é o biológico, então? É a mielinização das células nervosas que percorrem a medula espinhal. E é fácil você perceber que isso vai acontecendo. Por quê? Quando o bebezinho é muito bebezinho, ontem nasceu meu primeiro sobrinho neto, então ele tem um dia de vida. Pelo fato de ele ser tão novinho, ele não tem quase que movimento nenhum sobre o qual ele tenha controle. Então, ele não tem movimento coordenado de braços, muito menos de pernas, muito menos da boca. Ele tem aquele comando de chorar e de sugar por conta do programa mental que todos os mamíferos têm, de nasceu, já procura pelo peito da mãe para poder amamentar, para poder se nutrir, para poder se manter. E aí, à medida que o tempo vai passando, esse encapamento das células nervosas vai descendo pela coluna, e à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que o bebê vai ganhando mais coordenação sobre o próprio corpo. Então, o primeiro traço de personalidade independe disso, porque ele está associado ao período gestacional. O segundo já depende disso. E é quando começa, então, esse processo, e ele começa pela região do pescoço. Então, as células nervosas vão sendo mielinizadas, ou seja, tendo esse encapamento, cada célula que vai recebendo o encapamento, isso recebe o nome de bainha de mielina, que é formado de 30% de proteína e 70% de gordura. Por isso que tem todas aquelas orientações médicas para que a gente consuma gorduras, ômega 3, porque isso favorece, mesmo depois de nós adultos, isso favorece a manutenção desse revestimento da célula nervosa. Porque quanto menos revestimento a célula nervosa tiver,
mais rápido o comando elétrico se perde. Então, essa viagem da corrente elétrica do cérebro até a ponta do dedo, por exemplo, é muito rápida. E essa rapidez depende desse fenômeno da mielinização. Então, quanto mais revestimento de mielina tiver a célula nervosa, mais rápido é essa comunicação. E aí, mais rápido, então, é o comando do cérebro até a parte do corpo que ele precisa mandar a eletricidade. E o primeiro lugar do corpo, então, que o bebê tem mielinizado e sobre o qual ele começa a ganhar controle é a região do pescoço, onde está a boca. E aí é por isso que o Freud vai falar do desenvolvimento psicossexual. A primeira fase do desenvolvimento psicossexual é a fase oral, que é quando o bebê começa a ter controle sobre a boca por conta da mielinização da coluna. E segundo Freud, ele sente um prazer pela boca, mas esse prazer não é um prazer sexual, não é o prazer que nós humanos temos, tá? É um prazer associado a duas necessidades básicas que todos os seres vivos têm. O prazer de alimentação, de manutenção da vida, e o prazer de aconchego e de proteção. Por isso que o período de amamentação é tão importante. Por quê? Porque não só é o momento que a criança está desenvolvendo o controle sobre essa região, porque a mielinização da coluna está acontecendo, então ela começa a ter controle sobre aquilo, mas também está associada a esses dois controles, o controle da fome e o controle da necessidade de aconchego, de conforto. Então, quando a mulher vai amamentar, ou qualquer pessoa que for exercer a função materna, não precisa ser a mãe, pode ser até o pai, mas tem que exercer a função materna. Qualquer pessoa que for exercer a função materna, ela precisa fazer com que aquele momento da amamentação, que não precisa ser necessariamente no peito, tá? No peito é mais eficiente, mas não precisa ser necessariamente no peito. Mas ele tem que ser um momento calmo, silencioso, com pouca interferência do meio externo, e um momento de conexão entre aquela pessoa que exerce função materna e aquela criança. E como que é essa conexão? É pelos olhos. Então, em geral, o próprio bebê já fica olhando para a pessoa que está oferecendo a mamadeira ou o peito para ele. E essa pessoa, ela precisa fazer contato visual. O que é o contato visual? É a criança se sentir, ela vai se sentir acolhida, confortável, aconchegada, amada, segura. Quando o momento de amamentação não ocorre, ou quando ele não é feito dentro desses princípios, isso vai trazer uma série de dores para essa pessoa quando ela se tornar adulta. Uma dessas dores vai ser a ansiedade. Então, pessoas que são muito ansiosas, que têm muito medo, muito receio das coisas, provavelmente tiveram algum bloqueio na fase da amamentação. E esses bloqueios, eles podem ser de diversas ordens. Pode ser porque não houve a amamentação, e aí você pode falar assim, como assim não houve amamentação? Se a criança não mamar, ela morre de fome. Exatamente. Mas o que não houve não é o ato em si. Não houve uma amamentação dentro desses aspectos aí sobre os quais eu falei com você. Num lugar tranquilo, calmo, em que não houvesse interferências do meio externo, em que a pessoa que exerce função materna se conectasse com aquela criança. Então, assim, às vezes a pessoa que exerce a função materna vai dar o mamar, mas está assistindo televisão, está olhando no celular, está conversando com os outros, não se conecta com a criança. O que pode gerar nessa criança? O sentimento de abandono. Essa é a principal dor emocional que essa pessoa vai ter quando ela se tornar adulta. É diferente da primeira. A primeira é a dor da rejeição. O que é a rejeição? Você não foi desejado. O que é a dor do abandono? Você foi acolhido, mas depois foi largado. E aí tem duas situações que acontecem nesse período do desenvolvimento da oralidade. A criança pode se sentir não atendida por excesso, ou ela pode se sentir não atendida por falta. E isso, de alguma forma, vai responder no corpo físico, tá? Então, em geral, se a gente for pensar nos aspectos físicos, lembra que eu falei para você que nós temos o corpo físico, do qual nós precisamos, que atende às nossas necessidades emocionais que surgiram na primeira infância, quando nós
desde o período da concepção até mais ou menos 5 ou 7 anos. Essas pessoas que têm um traço da personalidade mais oral, fisiologicamente, elas são pessoas mais arredondadas. Não precisa necessariamente ser gorda, mas ela é mais arredondada. E uma outra coisa que é muito comum no aspecto físico dessas pessoas é que elas são mais flácidas. Mais flácida não no sentido de sem carne. Flácida no sentido... Acho que flácido não é um termo bom. Eu vou trocar. Elas são mais macias. Sabe aquela pessoa que tem um braço macinho, que você pega no braço dela e ele não é um braço necessariamente gordo, mas ele é um braço fofo? Pode ser uma pessoa que tem personalidade oral porque sofreu algum bloqueio durante a fase da amamentação. Aí como que isso se dá? Quando a criança se sente não acolhida, qual que é o recurso que ela tem para chamar atenção? Chorar. Mas ela não está com fome. Ela está sentindo ou falta de acolhimento ou algum outro desconforto. Então, por exemplo, o pernilongo picou o pé dela e ele coça, e ela não dá conta de coçar porque ela ainda não tem controle sobre as mãos. O controle dela é só aqui na região da boca. E já do pescoço ele já consegue mexer a cabeça. Às vezes já mantém até a cabeça em pé pela força do músculo do pescoço. Mas ele chora. Aí a pessoa que exerce função materna vem e pensa, ele deve estar com fome. Aí dá o peito ou dá a mamadeira. Só que não é fome que ele tem. Ele está com algum outro desconforto. Mas o recurso que ele teve foi o recurso de ter alguma coisa na boca. Mesmo que a necessidade dele naquele momento não fosse a necessidade de alimentação. Era outra necessidade. Esse é o que a literatura chama de oral pelo excesso. Esta pessoa vai ser aquela pessoa que vai ter a aparência de pessoa mais gorda. Porque o que vai acontecer? Todas as vezes que ele sentir uma necessidade, que não precisa ser fome, ele vai se lembrar, só que essa lembrança ela está lá no inconsciente, ela está lá nas amígdalas, ela não é uma lembrança acessível. Mas ele vai se lembrar que no momento que ele teve algum tipo de necessidade e reclamou, chorando, o recurso que ele teve foi de pôr alguma coisa na boca. Então ele não está com fome, mas ele vai pôr alguma coisa na boca. Mas pode não ser necessariamente comida, pode ser a pessoa que fuma, pode ser a pessoa que fala demais, pode ser a pessoa que reclama demais, pode ser a pessoa que chora demais, pode ser a pessoa que tem que ter alguma coisa na boca, uma tampa de caneta, um pedaço de casca de limão, alguma coisa. Ele tem necessidade de ter alguma coisa na boca, porque durante o momento de necessidade puseram alguma coisa na boca dele, e em geral associado à comida. Podia ser um bico. O bico não é comida. Aí vai ser a pessoa que quer mascar o chiclete. Ou então, o outro caso é da pessoa que reclamou, o bebezinho reclamou através do choro, mas ele não foi atendido de jeito nenhum. Ele ficou chorando porque a pessoa que exercia a função materna pensou assim, ele não está com fome, porque eu já dei comida, então vou deixar ele chorar. É bom que fortalece a musculatura intercostal, abre os pulmões. Eu vou deixar ele chorar porque ele vai cansar e vai dormir. E aí esse bebezinho ficou chorando até realmente se cansar e dormir, ou até parar de chorar, mesmo que ele não tenha dormido, porque ele percebeu que ele não ia ser atendido. Então esta pessoa que vai ficar com uma dor associada à fase oral, não vai ser o que põe coisa na boca, mas vai ser o que reclama mais, chora no sentido literal mesmo, e tem necessidade de ter pessoas por perto. Você deve conhecer pessoas que não conseguem ficar sozinhas porque tem necessidade de ter gente por perto. Esse provavelmente é o oral pela falta, que chorou e não teve nada na boca, mas ficou com aquela necessidade de ter alguém por perto, porque ele precisava daquilo. Então, quais que são as principais dores desse traço de personalidade? A sensação de abandono, então ele sempre vai se sentir abandonado se não tiver pessoas por perto. Tem essa característica de falar muito. Quase todo mundo que teve essa dor no momento da oralidade é uma pessoa muito falante. E nessa fala, essas pessoas costumam ser muito sarcásticas, muito irônicas, muito cínicas. Percebe que está tudo ligado à boca, de alguma forma.
Costumam ser pessoas mais agressivas nas palavras, não agressivo físico, tá? Agressivo nas palavras. Tem dificuldade de começar e terminar as coisas. Eles preferem desistir antes que aconteça alguma coisa e eles sejam abandonados pelos outros. E uma outra coisa, eles costumam ficar em relacionamentos ruins, mesmo que o relacionamento seja ruim, justamente para não ficar sozinhos. E esse aspecto de dor, ele é muito polêmico, porque ele vai envolver, por exemplo, relacionamentos amorosos, principalmente ligados a mulheres que sofrem violência dos maridos, mas que tem a mulher que tem esse traço de personalidade formada durante a fase oral, ela sente a dor do abandono e ela prefere ficar num relacionamento ruim, mesmo que ela sofra algum tipo de agressão física ou agressão verbal, mas ela prefere ficar no relacionamento para não ficar sozinha, porque ela não quer repetir de novo a dor do abandono. Então percebe que mulheres que sofrem algum tipo de violência, elas requerem muito acompanhamento psicológico, porque elas precisam entender na sessão de análise qual é a principal dor que ela tem que faz com que ela não saia daquele relacionamento, mesmo que ela tenha possibilidade, mesmo que ela tenha quem poderia dar apoio a ela. Está ligado, pode ser que esteja ligado a esse traço emocional de abandono. E aí, todas essas dores que essa pessoa da fase oral tem, trazem dor e sofrimento para ela. Mas ela tem os recursos. E se ela souber virar o jogo e investir no recurso, ao invés de ficar presa na dor, ela vai ter muito sucesso. Quais são os principais recursos? Primeiro, ela se dá muito bem em atividades que exijam comunicação e fala, justamente porque ela tem esse recurso oral. Ela tem necessidade de praticar a oralidade. Então, quaisquer trabalhos que exijam que ela fale muito, podem ser excelentes oportunidades para ela. Então, por exemplo, essa pessoa, ela provavelmente não vai se dar bem num trabalho em que ela fique calada. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem um traço de personalidade ligado à oralidade, pode ser ruim trabalhar numa linha de produção, porque ela fica executando movimentos mecânicos e repetitivos com as mãos, e o principal traço dela não está nas mãos, está na região da boca, e como ela não pode falar, porque em algumas fábricas eles usam até o tampão no ouvido por causa do barulho externo, imaginem a tortura que vai ser para essa pessoa. Ela vai ter que arrumar algum outro recurso, então ela vai ter que ficar mascando chiclete o tempo inteiro, ou talvez cantarolando alguma música, mexendo a boca, mas esse não é o recurso dela. O recurso dela é oral. Então ela vai ser uma boa apresentadora, uma boa jornalista de reportagens orais, um bom professor. Tem um outro traço que a gente percebe também que é bem característico de pessoas orais, que são lábios mais proeminentes. E aí, assim, eu já falei para você que o meu principal traço é o primeiro, que está ligado à fase gestacional. Mas, como eu disse, todos nós temos os 5. E eu tenho o traço da oralidade, e não é de um corpo mais arredondado, porque eu já falei para você que os meus traços mais proeminentes são de articulações visíveis. O traço de personalidade oral que eu tenho é da boca, porque eu não tenho lábios proeminentes, mas eu tenho lábios bem desenhados. E aí eu sou professor, eu preciso falar muito, então a gente percebe que eu tenho essa capacidade de oralidade. Eu investi no recurso, que é falar, ao invés de investir na dor, que poderia ser talvez fumar, talvez mascar chiclete, talvez reclamar muito da vida, e investir no recurso, que é a capacidade de falar, que eu preciso dela para poder ser professor. Bom, aí o processo de amadurecimento, então, da medula espinhal vai descendo. E já passou pela região da boca, que está bem aqui próximo do pescoço, quando o bebezinho começa a ter controle. Aí, quando a mãe vai dar o peito para ele, ele não quer, ele já consegue virar a cabeça, porque ele já tem controle sobre a cabeça. Então, vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro. Isso vai descendo. Nessa descida, chega na região do tronco. É quando o bebê começa a ter controle sobre os braços e as mãos. E é muito interessante a gente perceber que
O processo da oralidade ainda está em desenvolvimento, mas é que como o amadurecimento da medula espinhal já desceu mais, ele já começa então a ter controle sobre outra parte do corpo. Então ele já consegue pegar as coisas e pôr na boca. Aí tudo que você dá para ele, ele vai pôr na boca. Qualquer coisa que ele tiver acesso, e aí às vezes isso, a questão oral, ela vai demorar bastante tempo para encerrar, tá? Às vezes o bebê já consegue ficar em pé, então ele fica em pé no berço e começa a morder o berço. Aí vocês podem falar assim, mas é porque está nascendo os dentes e aquilo começa a incomodar. É tudo estratégia do amadurecimento da mielinização. À medida que isso vai sendo mais proeminente, já está lá nos braços, mas continua em processo de desenvolvimento essa mielinização aqui na região do pescoço. Aí começam a nascer os dentes da criança. Por quê? Porque o processo de amadurecimento do sistema nervoso está avançando. E aí ele não só já consegue sugar, como já começam a nascer os dentes para isso continuar avançando. Que aí quando ele já pode comer papinha, quando ele já pode comer frutinha raspada, por exemplo, é tudo processo. A coisa vai ficando cada vez mais complexa, mas não quer dizer que terminou tudo, tá? Bom, aí chegamos então a essa fase do amadurecimento na região do tronco, quando o bebê já começa então, a ter controle sobre as mãos. E essa fase, ela é extremamente importante para o desenvolvimento de uma das personalidades que eu considero mais complexas, dentre as 5. Nós já estamos na terceira. Já passamos pela que tem a ver com a gestação, com o período da amamentação e agora vem com o controle sobre os braços e as mãos. Essa fase é uma fase que a literatura chama de fase da negociação. Então, o cérebro já está mais amadurecido e a criança começa a ter mais noção das coisas que acontecem no meio externo. Então, nesse momento, isso ali, pelos 3 anos mais ou menos, ele já tem controle sobre um bom controle sobre as pernas, embora menos do que sobre os braços, que vai descendo gradativamente. E ele já percebe que existe, em algumas situações de interação social, existe a negociação. O que é a negociação? Que é quando você oferece uma coisa em troca de outra. Então, por exemplo, como ele já está tendo controle sobre os braços, às vezes ele está no carrinho, ou às vezes ele está no chiqueirinho, ou às vezes ele está até no seu braço, e ele começa a pegar as coisas. Então, é muito comum pessoas que usam brinco, como eu, você está com o bebê no braço, que ele já tem controle sobre essa região do tronco, então ele já fica durinho. Você segura ele, ele já fica mais durinho. E ele vai e puxa o brinco, e dói. Quem tem brinco sabe disso. Às vezes a gente tem um brinco com argola maior, ele enfia o dedinho e puxa, e dói muito, né? É terrível a dor. E aí o que acontece? Se você só repreende ele, o impacto pode ser menor. Agora, se você negocia com ele para que ele não faça mais aquilo, vai começar a ser desenvolvido lá no sistema nervoso dele essa percepção de que nas situações da vida a gente pode negociar. Então, se eu fizer uma coisa, eu ganho outra. Então, o bebê às vezes começa a dar birra. Aí você fala assim para ele: se você parar de chorar, eu te dou o brinquedo. Ou, se você parar de fazer isso, eu faço aquilo. Isso é o processo de negociação. Ele começa a perceber que pode haver nas relações sociais esse tipo de troca. Eu faço isso e ganho aquilo. É totalmente diferente do primeiro, porque o primeiro não tem isso. O primeiro é: eu vou chorar e vou ganhar atenção. Eu vou chorar e vou ganhar o alimento. Nesse não. Eu faço uma coisa e ganho outra. Ou, se eu fizer isso, eu ganho aquilo. E esse aquilo pode ser alguma coisa negativa, porque pode ser um tapa na mão, por exemplo. O menino levou a mão no meu brinco, eu dou um tapa na mão dele. Ele vai entender que existe algum tipo de negociação. Esse período que eu disse para vocês é o que eu considero um dos mais complexos. Ele vai vai registrar no corpo físico alguns traços que eu olho para a pessoa e eu consigo perceber. Isso por quê? Porque a energia fica toda concentrada aqui. Então, quando você olha para uma pessoa, depois que passou esse período da infância, e você percebe que a parte de cima dela é mais volumosa que a parte de baixo, é o tipo de pessoa que tem esse traço de personalidade ligado ao período
é o período da primeira infância em que houve negociação. A gente fala que é o triângulo invertido. Aí você pode falar assim, mas não é porque a pessoa, principalmente homens, fazem muita musculação e só treina a parte de cima? Não, não é. Porque a musculatura está associada a outro traço de personalidade, que é o último, que é o quinto. As pessoas que não têm esse último traço de personalidade como mais proeminente, pode morrer de fazer academia, que não vai desenvolver músculos tanto quanto esse último traço. Essa proeminência maior na parte do ombro, ela não é ligada à musculatura, ela é ligada a volume, mas não volume muscular. É como se, analogamente, é como se a pessoa tivesse o peito mais inflado. Isso por quê? Porque ela se sente maior do que as outras pessoas. Esse traço de personalidade é complexo para você lidar com a pessoa, porque qual que é a principal dor que ela tem? A primeira, no período de gestação, é a dor da rejeição. A segunda, no período da amamentação, é a dor da manipulação, é a dor do abandono. E esse terceiro, que é quando ele está tendo controle sobre as mãos e ele percebe que existe a possibilidade de negociar, é a dor da manipulação. Ele se sente manipulado, porque ele tem que fazer alguma coisa para receber outra. Ou ele tem que fazer alguma coisa para poder ganhar como troca, como moeda de troca, aquilo que ele quer. Então, a principal dor dele é a dor da manipulação. Então, ele se sente mais volumoso aqui, justamente pelo controle maior que ele teve por essa região, e não é, essa região é maior não é porque tem músculo, tá? É porque tem mais volume. E quais que são as principais dores dessa pessoa, dessa fase da negociação? Uma é essa questão da manipulação. Ele sempre acha que os outros querem manipular ele. Então, ele é muito desconfiado, ele é muito difícil de confiar nos outros, porque o primeiro amor da nossa vida é a nossa mãe, ou a pessoa que exerce função materna, que pode ser o pai, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser qualquer pessoa. É a pessoa que exerce função materna. É o primeiro amor da vida de todos nós. Se eu me sinto abandonado por essa pessoa, eu vou ter uma dor. Se eu me sinto rejeitado por essa pessoa, eu vou ter uma dor. Se eu me sinto manipulado por essa pessoa, eu vou ter uma dor. E aí, então, tudo está associado à pessoa que exerce função materna. Por isso que, às vezes, algumas pessoas que vão falar sobre psicanálise falam que a mãe é culpada de tudo. Não é a mãe, é a pessoa que exerce função materna, justamente pelo investimento de energia libidinal que a criança tem nessa relação durante a primeira infância com essa pessoa que exerce a função materna. Por isso que hoje em dia é complexo, as crianças vão muito cedo para a escola ou para o berçário, e aí são outras pessoas que vão exercer a função materna. Só que essa pessoa que vai exercer a função materna, ela pode não ter amor por essa criança como a mãe tem. E aí olha tanto que isso vai ser complicado. Porque na cabecinha daquela criança ainda não está muito claro quem é a mãe, quem não é, porque a pessoa que exerce a função materna é que ela acha que é o amor da vida dela. E dependendo do tipo de relação que ela tiver com essa pessoa, isso pode bagunçar a cabecinha dela. Por isso que é importante escolher a babá ou a escolinha até esse período da primeira infância passar, porque o que acontecer aí pode gerar uma bagunça na vida dessa criancinha. Então, a dor é a dor da manipulação, ele é uma pessoa muito racional e é uma pessoa que também tem dificuldade de executar tarefas. Por quê? Porque ele está o tempo todo se sentindo manipulado. Então, ele pode ser uma pessoa muito racional, mas na execução, de alguma forma, ele vai se sentir manipulado. Então, é difícil de ser empregado. É uma pessoa melhor para ser patrão, porque ele é bom para delegar, mas ele não é bom para executar, porque quando ele executa, ele se sente manipulado. Mas na delegação, ele não se sente manipulado, porque ele está no topo. Ele tem essa parte do peito mais avantajada justamente porque ele tem que se sentir no topo para não se sentir manipulado. Então, como empregado, ele vai ser uma pessoa difícil de execução porque ele vai se sentir manipulado. Então, vai ser aquela pessoa que o patrão dá ordem, ele questiona, que o superior quer que ele faça as coisas e às vezes ele
fica desconfiado em relação àquilo, ele acaba não fazendo exatamente como era para ser feito, porque ele está se sentindo manipulado. Então, qual que é o recurso? É justamente investir em cargos em que você exerça a liderança, porque você não vai se sentir manipulado. Então, quais que são os principais recursos dessa pessoa da fase da negociação? É uma pessoa convincente, e aí por isso a gente fala que ele é manipulador, mas esse perfil da manipulação, ele é ligado ao aspecto de uma neurose, tá? Não de uma psicose. Qual que é a diferença? A diferença é que uma neurose não é uma doença. Uma psicose é. O psicopata é doente. O manipulador, se for no campo da neurose, ele não é um doente. Ele só tem um traço de personalidade ligado a uma dor que ele viveu durante a infância que levou ele a um tipo de comportamento. Mas isso pode ser revestido em algumas sessões de terapia, por exemplo. Mas ele vai ser uma pessoa muito convincente. Então, sabe aquela pessoa que tem uma linguagem, assim, que te seduz? Provavelmente é a pessoa do traço ligado à negociação. Então, ele pode ser um bom vendedor, ele pode ser um bom advogado, ele pode ser um bom promotor, ele pode ser uma boa pessoa que vai usar a linguagem para convencer ou para persuadir os outros. Então, se você percebe que você tem um tronco avantajado, invista em profissões que tenham a ver com esse perfil, que as pessoas falam que é manipulador, mas eu prefiro falar que é persuasivo. Então, olhe para si. Você tem um tronco avantajado? Vá para lugares em que você vá ter a necessidade de persuadir os outros. Ou então, você percebe que a sua força está ligada à oralidade? Vá para trabalhos que exijam que você fale muito. Mas esse falar muito não é no sentido de convencer e nem persuadir, tá? Eu sou professor, eu não preciso convencer ninguém de coisa nenhuma. Eu estou lá para poder reproduzir um conceito, um conhecimento que não é meu, mas eu não preciso convencer ninguém de nada. Eu, Silvio, não seria um bom advogado, porque a minha força é também oral, mas não é de persuasão, ela é de repasse. E o advogado precisa convencer, o promotor precisa convencer, o vendedor precisa persuadir. Eu não seria um bom vendedor. Outra coisa que pode ser boa para essas pessoas que têm um tronco mais avantajado, que não seja de músculo, é cargos de liderança, qualquer cargo de liderança que a pessoa vai exercer. Eu não sou um bom líder. Por quê? Porque eu não tenho habilidade persuasiva. Mais uma vez, eu tenho habilidade oral, e esse oral não é no campo da persuasão, é no campo do repasse, por isso eu sou um bom professor, que eu estou repassando aqui para você teorias que não fui eu que criei. Eu falei no início o nome dos autores sobre os quais eu estou me baseando. Ou um bom negociador, essa pessoa que tem um tronco mais avantajado e as pernas finas, pode morrer de fazer leg press, de fazer agachamento, de fazer qualquer tipo de exercício com as pernas, que as pernas não vão ter, elas podem ficar torneadas, mas elas não vão ter volume. As pernas vão ser finas. Pode ser um bom negociador. Então, nós já falamos de 3 traços. O que é ligado à gestação, o que é ligado ao controle sobre a boca e o que é ligado ao controle sobre os braços. Com exceção do primeiro, os outros 2 têm a ver com a descida do amadurecimento da medula espinhal, esse processo chamado de mielinização. Esse processo continua descendo e aí vai chegar no próximo traço de personalidade, quando o controle chega à região da cintura. Ainda não é a região genital, é a região da cintura. Aí o que vai acontecer? Na psicanálise da corrente do Freud, isso vai ser chamado de fase anal, que é quando a mielinização da coluna chega na região do ânus e a criança começa a ter controle sobre aquela região. Então, existe uma maior vascularização naquela região e ele começa a saber que o que acontece ali é gostoso, mas esse gostoso não tem nada a ver com homossexualidade, não tem nada a ver com prazer anal do ponto de vista sexual. É o prazer de saber que eu posso segurar ou eu posso liberar as minhas fezes. É um prazer ligado ao campo da descoberta. Isso por quê? Porque a mielinização da coluna está avançando e a criança começa a perceber que ela tem controle sobre essa região e que é bom você segurar ou é bom você liberar. Então,
na psicanálise do Freud, vai ser a fase anal, e essa fase ela vai ter algumas características físicas, que você olha para a pessoa e percebe que provavelmente ela teve algum bloqueio nesta fase. E como que esses bloqueios se dão, em linhas bem gerais? A criança sabe que ela pode controlar, ou ela pode liberar. E nessa dualidade entre o controle e a liberação, ela pode ter sofrido algum tipo de repressão. E aí o Freud vai dizer que pode formar, basicamente, forma um tipo de personalidade, mas com duas subpersonalidades, digamos assim, que é da pessoa que segura muito as emoções ou da pessoa que libera muito as emoções. Então, por exemplo, dentro do perfil da pessoa que segura, a principal característica fisiológica dessas pessoas são as pessoas que têm prisão de ventre. Então, assim, por mais que comam fibras, por mais que tomem água, precisa tomar um laxante, alguma coisa assim, porque senão fica uma semana sem ir ao banheiro. Essa pessoa está presa na prisão. E essa pessoa que está presa na prisão, o principal traço físico dela, que você olha para o corpo dela, imagina que ela que ela tem esse perfil, é a pessoa que tem a bunda para dentro. Pessoa que a gente fala que tem bunda de gaveta. Sabe aquela pessoa da bundinha para dentro? Que parece que a coluna desce e o negócio faz assim para dentro. Então, como se o perfil dela descesse a coluna e aí o negócio vira para dentro e depois segue. A bundinha de gaveta. Provavelmente ela foi obrigada a segurar as fezes, porque se ela soltasse fora da hora, ela sofria, como deve ter sofrido, algum tipo de represália. E aí isso vai gerar uma pessoa que segura muito a emoção. Então ela tem dificuldade de expressar a emoção, ela tem dificuldade de falar que ela gosta dos outros e tem dificuldade de falar o que a aflige. Então, assim, ele pode estar sofrendo, mas ele não consegue falar aquilo, porque ele segura muitas emoções. E uma outra forma que a gente visualiza do ponto de vista fisiológico dessas pessoas é que elas têm o corpo mais quadrado. Ela não é redondinha. O redondinho é o oral. O que tem o ombro largo é o da manipulação. O cabeçudo é o da gestação. Esse, da fase anal, tem o corpo mais quadrado, inclusive o rosto. Sabe aquela pessoa que você olha e o rosto dela é bem quadrado? Pode ser homem, pode ser mulher? Deve ter traços ligados a esse momento do controle do esfíncter anal. Por quê? Deve ter sofrido algum tipo de pressão ou repressão, porque não conseguia segurar até ser permitido. Mas pode ter acontecido outra coisa. Então, por exemplo, a criança, e não necessariamente é com a pessoa que exerceu a função materna, tá? Pode ser com os outros, porque nessa fase da vida, a criança já tem mais noção de que existem outras pessoas. Porque até então, ele não tem muita noção de que existe pai, existe tio, existe irmão. A percepção dele é mais limitada à mãe. E o Piaget também vai falar a respeito disso, das fases sensório-motoras, das fases cognitivas, ligadas ao amadurecimento, tanto biológico quanto cognitivo. Mas aí ele começa a perceber que existem outras pessoas no meio ambiente. E aí pode acontecer de ele ter feito cocô, por exemplo, na roupa, e o irmão reclamou em excesso. Então falou assim, nossa, que fedor! Nossa, que catinga! Pelo amor de Deus, vem trocar o meu irmão, porque senão ninguém vai aguentar ficar aqui, porque está fedendo demais. Alguma coisa parecida com isso. Mas o impacto é maior se for a função que exerce a função materna, tá? Porque o primeiro amor da sua vida falou que você está fedido, e aí falou que você é nojento, falou, eco, que nojo, ah, pelo amor de Deus, fez vômito com relação àquilo. E a psicanálise do Freud vai falar de vários impactos que isso vai gerar, porque para a criança o cocô é a primeira obra que ela faz. Tanto é que existe uma fala meio popular, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, de quando a pessoa vai fazer cocô, fala que ela vai obrar. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas está ligado a isso. O cocô é a primeira obra que a gente faz. É como se fosse uma obra de arte, alguma coisa que você que produziu. E como é uma coisa sua, é um produto seu, se a pessoa que exerce função materna fez algum comentário maledicente a respeito daquilo, é dolorido para você.
Você fica sofrido por causa daquilo. Mas pode ser os outros também, porque, como eu disse, nessa fase a criança já sabe que existem outras pessoas. E eles podem ter feito algum comentário ruim em relação àquilo. Por exemplo, a criança já está no berçário ou já está na escolinha e o cuidador faz esse tipo de comentário. Nossa, que fedor! Nossa, que catinga! Por que você não pediu para fazer? Por que você não me avisou que você queria fazer? Ou então os coleguinhas fazem esse comentário do fedor, da catinga, do nojo. Alguns podem até fazer vômito. O registro que vai ficar na cabeça da criança é isso. Nossa, a minha produção, a minha obra de arte causa repugnância. E isso é da ordem do inconsciente, tá? E você vai falar assim, mas eu não lembro disso. Você não lembra porque essas lembranças vão para as amígdalas. É uma estratégia fisiológica e vai para o inconsciente. É uma estratégia emocional. Fica lá registrado em algum lugar e volta agora. E aí isso vai te trazer algumas dores. Mas tem mais característica do corpo para você observar aí nas pessoas à sua volta ou até em si mesmo. Você deve conhecer aquelas pessoas que fazem musculação e que você olha para ela e você fica em dúvida. Ela é gorda ou ela é forte? Esse sujeito, ele é gordo ou ele é forte? A gente junta os dois e fala que ele é fordo. Então, assim, você olha para os braços dele e você vê que os braços dele têm músculo, mas ele tem barriga, ele é barrigudo. Ou então, por exemplo, você vê que o músculo aqui do trapézio, as costas dele, são bem definidas, mas ele tem gordura no peito. Você vê que o peito dele é mole, por exemplo. Ou a barriga dele é mole. E aí, às vezes, o sujeito que tem esse traço fisiológico, ele até quer mostrar que ele faz musculação, aí veste umas camisetas justas, mas não fica bonito. Porque nos braços ele tem músculo, mas na barriga ele tem gordura. Ou nos braços ele tem músculo, mas no peito ele tem gordura. É o que eu estou categorizando como fordo. Que essa pessoa, ela não vai ter uma musculatura bem definida, porque não é esse o recurso dela. O recurso dela está associado ao corpo mais quadrado. E você percebe, na hora que você olha para a pessoa, que ela tem esse perfil de um corpo mais quadrado. E não tem muito desenvolvimento muscular também nas pernas. Justamente porque está tudo associado à região da cintura. Então, pode ser uma pessoa que acumula mais gordura na região da cintura, que tem aquela pochete, porque está tudo muito ligado à cintura. Mas os principais traços são o quadrado e a bunda de gaveta. Então, vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade, ou talvez nem vai conseguir ficar com a bunda bonita sem alguma interferência de uma cirurgia, um silicone na bunda, alguma coisa assim. Justamente por esse aspecto de que ele teve que segurar. E aí, na hora que ele teve que segurar as fezes, como ele ainda não tinha total, absoluto controle sobre a região do esfíncter, que bastava ele pressionar o esfíncter, o que ele fazia? Ele trancava a musculatura do bumbum. Mas mesmo assim não adiantava, ele não conseguia segurar, porque não é a musculatura do bumbum que segura, é o esfíncter anal que segura. E mesmo assim ele acabava fazendo cocô e sofreu algum tipo de represália, e isso causou as dores, que agora vem. São as pessoas que são mais vergonhosas. Então, assim, para a gente que é professor, você percebe claramente o aluno que está preso na dor desse período anal, aquele aluno que tem vergonha de se manifestar, de falar. Senta mais lá para trás, ou às vezes senta na frente, mas nunca abre a boca, fica mais prestando atenção em você, mas não abre a boca. Outra coisa que pode acontecer são as obsessões. Lembra que eu falei há pouco que as dores emocionais, elas podem se manifestar basicamente de 3 tipos. No corpo físico, através da doença, na obsessão, ligada a um fator externo, mas não necessariamente físico, e numa questão física, que é a fobia, que é o medo de alguma coisa. Na obsessão, pessoas que têm obsessão por limpeza, em geral, estão presas no período anal. Por quê? Porque quando ela fez a obra dela, as pessoas falavam que aquilo era nojento. Então, hoje, ela vive naquele momento, registrado no inconsciente, e ela tem pavor de sujeira, desordem, cheiro ruim. Então, ela tem muito pânico de cheiro. Às vezes até de cheiro bom. Nem gosta muito de cheiro. Então, lava muito as mãos, as coisas são muito organizadas, tudo muito limpo, justamente pelo registro que ficou, está presa na dor. Outra questão de dor, é uma pessoa que tem muito controle
controla muito a vida dos outros. Sabe aquele que quer dar palpite na vida de todo mundo, que quer manipular os desejos das outras pessoas? Isso acontece em relação de casal. Eu já vi alguns casais em que uma das partes quer controlar até o lugar onde a outra senta na mesa, o que ela vai comer. Mas tem o controlador da vida alheia e tem o controlador de si próprio. Eu tenho algum tipo de bloqueio na fase anal também. Eu sou controlador de mim. Eu não controlo a vida alheia. Não fico dando palpite na vida dos outros. Mas tem muito controle sobre mim. E como é esse controle sobre mim? Eu sou muito exigente comigo. Eu sou muito perfeccionista com as coisas que eu faço. Além de eu pensar muito antes de fazer, porque o meu traço mais forte é que, lá do período da gestação, eu ainda tenho o medo de fazer e ficar mal feito. Eu tenho medo de fazer merda. Porque provavelmente, só que com menos impacto, aconteceu alguma coisa na fase anal e eu fiquei com esse medo de fazer bobagem. Então, fico muito controlador de mim mesmo, das coisas que eu faço, naquele receio de fazer bobagem e alguém vir reclamar do que eu fiz. Né? Então, não só penso muito, como sou muito exigente comigo na execução. Outra coisa que é muito comum dessas pessoas, elas têm uma fixação muito grande por dinheiro. É controle. Então, são muito... A palavra não é uma palavra ruim, mas são muito mesquinhas, muito mochibas, muito pão duras. Sabe aquela pessoa que controla demais dinheiro? Que tem aquelas planilhas, que uma balinha que ela chupar no dia, ela vai lá e registra na planilha. Isso não é ruim, porque é uma pessoa que tem menos probabilidade de ter problemas financeiros. O ruim é quando isso fica excessivo, porque vira uma dor. Então, aí você pode falar assim, quer dizer então que gostar de limpeza é ruim? Não, não é ruim. É quando isso vira uma dor. Porque quando isso vira uma obsessão, a pessoa que tem obsessão por limpeza, ela sofre por causa daquilo. Então, assim, ela lava a mão, por exemplo. E se, ainda mais imagine nesse período de pandemia, que já existe recomendação para lavar a mão. Se ela julgar que a mão dela está suja e naquele momento ela não tiver como limpar, ela sofre. E é uma dor muito grande, é uma dor emocional. Para gente que não tem esse tipo de obsessão, parece absurdo, mas para a pessoa é uma coisa muito forte. Então, se você controla dinheiro, porque você quer tem planejamento para o futuro, tem planos, e você fica controlando para poder fazer uma viagem, comprar alguma coisa, não é problema. O problema é quando isso vira uma obsessão a ponto de você sofrer se ao longo do dia você gastou R$1 e não teve como registrar na planilha. Aí já é a questão da fixação, já é a obsessão. Pode estar ligado a esse período da fase anal. Outra coisa, é uma pessoa mais tímida, é uma pessoa mais calada, justamente porque tem medo de falar e ser reprimida. Porque quando ela liberou a obra dela, que era o cocô, ela foi reprimida. Então ela tem medo de expor as ideias dela e alguém rir dela. Então ela prefere guardar para si. Pode ter uma grande ideia, uma excelente ideia, mas tem medo. Porque pode ser que ela fale e alguém ria dela. Como aconteceu lá atrás, quando ela fez cocô e alguém riu dela, por exemplo. É uma pessoa que também não é boa executora, porque ele é muito lento na execução das tarefas. Então, assim, se você percebe em si essa personalidade, você vai ter menos êxito em trabalhos que exijam uma execução longa, tem que ser uma execução rápida. Alguma coisa que começa e termina. Sabe aqueles projetos de trabalho que demoram muito tempo para ficar prontos? Então, assim, por exemplo, na universidade a gente tem projetos de pesquisa, que pode demorar 5 anos para ficar pronto. A pessoa que tem bloqueio na fase anal pode não dar certo fazer esse tipo de trabalho, porque ela não vai conseguir terminar. Ela tem dificuldade de execução de coisas que são longas. Então, se você percebe que você tem esse traço, que você para as coisas no meio, como que você pode tentar resolver isso? Fazer coisas que têm durabilidade mais curta, que começa e termina rápido. Então, por exemplo, se tem algum professor que percebe isso, as aulas dele, elas têm que ter começo, meio e fim rápido, porque senão ele acaba se perdendo no meio daquilo e não consegue terminar. E quais que são os recursos dessa pessoa? Essa pessoa, ela é muito boa para receber ordens. Então, assim, se você percebe que você tem esses traços, você é tímido, você é calado, você tem medo de colocar as suas emoções, você tem medo de dar palpite numa reunião de trabalho, por exemplo, porque você acha que as pessoas podem rir de você, chega para o seu superior e fala assim, eu quero que você me ponha em tarefas em que eu vá receber ordens, com execução
de tarefas que são rápidas, que tem começo, meio e fim rápido. Isso eu vou fazer bem feito. Então, é um recurso da pessoa de receber ordem. Então, ele não é bom para criar, mas ele é bom para obedecer, mas desde que as tarefas tenham começo, meio e fim rápido. Porque esse é o problema dele. Se demorar muito, ele acaba se perdendo naquilo. Outra coisa, essas pessoas, elas são muito metódicas. Então, elas são muito cuidadosas, elas fazem as coisas com muito zelo, mas tem esse aspecto, tem que ser coisa com execução rápida, não pode demorar muito, senão ele se perde. Mas ele faz muito bem feito. Então, se você ocupa um cargo de liderança e quer contratar alguém para executar as suas ordens, e você precisa de alguém que seja muito metódico, é a pessoa que tem o traço físico quadrado e que tem a bunda de gaveta, a tal da bunda de gaveta. Claro que você não vai falar para a pessoa, vira, deixa eu dar uma olhada na sua bunda. Porque ele pode achar que você está assediando ele. Mas observa o corpo dele. Então, em geral, o traço anterior, que é o da manipulação, os ombros são mais largos do que a região das pernas. Esse é mais harmônico. O rosto é mais quadrado. Então, não é redondo nem triangular. E nem tem a parte da testa mais avantajada do que o queixo. É o contrário. Então, é mais fino em cima. Aliás, é harmônico em cima e harmônico queixo, que é o rosto mais quadrado. Essa é a pessoa que é boa de executar com cuidado, mais tarefas que sejam mais rápidas, que não demandem muito tempo. E essa pessoa, do período da fase anal, é uma pessoa que emocionalmente ele é mais forte. E aí você vai identificar pessoas que provavelmente você conhece, eu já ouvi falar que são assim. Por exemplo, aquela pessoa que é o esteio da família. Sabe aquele tio que paga a escola dos sobrinhos, que gosta de cuidar dos irmãos, aquela pessoa que tem muito cuidado pelos irmãos, cuida dos irmãos como se fosse um pai, como se fosse uma mãe, e que parece que não se abala com nada. É uma pessoa da fase anal. Ele tem uma força emocional muito grande. Por quê? Porque ele segurou muito o cocô. Então, ele segura muito a emoção. O problema é quando ele resolve soltar. Quando ele solta, aí ele sofre. E aí vem uma descarga emocional muito grande. Essas pessoas precisam de mais fazer terapia para elas poderem pôr para fora, pelo menos, todas as dores que elas têm. Porque elas têm as dores, mas elas seguram. Por quê? Porque ela foi obrigada a segurar durante a fase da infância. Mas é uma pessoa emocionalmente forte, então ele cuida muito dos outros. Então é muito materno ou é muito paterno. É o traço de personalidade da pessoa que passou pela fase anal com algumas desavenças, digamos assim. E aí, por fim, nós chegamos no último traço. Eu vou só pedir licença para você para tomar um comprimidinho aqui, porque está na hora. Rapidinho, dá licença. Aí nós chegamos no último traço. Eu tinha falado para você que o segundo, que é aquele da manipulação, eu considero mais complexo. Se for para eu classificar um segundo mais complexo, é esse último. Esse último é quando a mielinização chega ao cóccix, que é a pontinha da coluna vertebral. Então, já percorreu todo o corpo. Aí essa criança já consegue... Como é que a gente sabe que chegou no final? Quando ela consegue ficar em pé e correr. E pular. E subir escada. É a hora que você fala assim, pronto, terminou a mielinização, porque ele já tem total controle sobre as pernas. O total controle sobre as pernas e o amadurecimento dessa região lá do cóccix vai refletir no órgão genital. E é uma fase muito complexa, que eu não tenho nem tempo para explorar toda a complexidade dessa fase. Vou falar para você alguns elementos só, para não ultrapassar o tempo, para a gente poder ter a fase das perguntas. Que eu vi que já houve algumas manifestações de pergunta aí, e aí, de repente, vocês tenham mais questões. Bom, essa fase é a fase que a literatura vai chamar de triangulação. E o que está acontecendo em relação a essa mielinização? Chegou a sensibilidade ao órgão genital, que é diferente no menino e na menina. E aí é o que o Freud vai categorizar como a fase edípica, o complexo de Édipo, que é muito complexo, o nome já diz tudo, né? Complexo de Édipo. É muito complexo para todos nós, tanto meninos quanto meninas. Justamente porque
Porque começa uma sensibilidade muito grande no órgão genital, principalmente no menino. É aquela fase que você vê que o menino tem ereções. E quando ele tem uma ereção, ele gosta de ficar pegando no pênis, pegando no pipil. Não é que ele está se masturbando, não é que ele tem prazer genital do ponto de vista sexual, não é isso. É que ele percebe que ele tem sensibilidade. Da mesma forma que ele foi percebendo. Que ele tinha uma sensibilidade na boca, que ele tinha uma sensibilidade de controle nos braços e nas mãos, que ele tinha uma sensibilidade de controle na região do ânus, agora ele tem uma sensibilidade na região genital. E aí acontece um fenômeno, não sei hoje em dia, mas na minha geração acontecia mais, justamente pelos tabus. Até hoje as pessoas têm tabu demais ligado à questão da sexualidade, isso é um problema, tá? Quanto mais tabu a pessoa tem em relação à sexualidade, mais neurose ela vai ter. Mais propensa a obsessões e fobias ela pode ser, pelos tabus. E esses tabus, eles são impressos. A gente não nasce com tabu ligado à sexualidade. Eles são impressos, tá? Pelo cuidador. Principalmente pela pessoa que exerce função materna. E aí tá, o menino começa a ter ereção e a manipular o pênis e é reprimido. Então o adulto briga com ele, às vezes pode até dar um tapa nele, porque ele está pegando no pênis. E é o momento da descoberta daquela região, da existência daquilo. E qual que é a complexidade diferente do menino para a menina? Enquanto o menino percebe que ele tem o órgão, a menina percebe, quando ela tem essa possibilidade de ver a dualidade, ela percebe que ela não tem. Mas tem um complexo para o menino, que é o medo da castração. Que o Freud vai dizer que o menino tem medo de ser castrado e de perder o pênis. A menina não sofre o complexo da castração, porque ela já não tem. Então, o Freud vai dizer que o momento edípico para a menina é diferente do menino, pelo fato de ela não ter pênis e não ter o medo da castração. Só que tem uma outra questão para a menina. Ela vai achar isso tudo da ordem do inconsciente, tá, gente? E ninguém se lembra disso porque essas lembranças ficam lá nas amígdalas. A gente não tem acesso a elas. A menina vai achar que quem castrou ela foi a mãe. E aí o que vai acontecer? Vai desenvolver um conflito, uma espécie de conflito emocional da menina com a mãe e uma maior aproximação com o pai. No caso do menino, ele tem um medo da castração. E ele tem medo de ser castrado pelo pai, porque o pai também tem pênis. E aí, qual que vai ser a lógica da relação? Ele vai ter menos aproximação com o pai e mais aproximação com a mãe. Então, percebe que a menina tem medo da mãe, acha que a mãe castrou e ela vai se aproximar do pai. O menino tem medo do pai castrar e vai se aproximar da mãe. E isso é o complexo de Édipo, que é muito complicado, que é muito complexo, que eu não teria tempo de falar. Quase que a gente poderia fazer uma fala de 1h30 só sobre isso, porque tem muita coisa envolvida por trás disso, do complexo de Édipo. Inclusive, alguns estudos da literatura vão associar a homossexualidade ao complexo de Édipo, ao que aconteceu nessa relação do menino com a mãe, da menina com o pai, que também é muito complexo, que, como eu estou dizendo, eu não tenho tempo de falar com vocês a respeito disso nesses poucos minutos que me restam. Mas esse momento, ele vai dar vazão, então, ao que a literatura chama de triangulação. Justamente porque o menino tem medo de ser castrado, e aí ele acha que é o pai que pode castrar ele, e ele se liga à mãe. E o pai vira um concorrente. A menina acha que já foi castrada pela mãe, então ela não tem medo disso, mas ela tem alguma raiva inconsciente da mãe, se aproxima do pai. E a mãe vira o oponente, vira o oponente dela. E aí o que acontece? O menino fica inimigo do pai e a menina fica inimiga da mãe. Por quê? Porque para o menino é o pai que afasta ele da mãe, que é o objeto de desejo. Para a menina é a mãe que afasta do pai, que é o objeto de desejo. Mas está falando assim, desejo sexual, tesão? Não, não é isso. Essa maior sensibilidade no órgão genital não está associada a tesão, tá? Está associada à descoberta por conta do amadurecimento das células nervosas naquela região da coluna vertebral. E aí vem, então, o que a literatura vai dizer que é a triangulação. A menina
acha que a mãe faz com que ela se afaste do pai, e o menino acha que o pai faz com que ele se afaste da mãe. Qual é a principal dor dessa pessoa? É a dor da traição. Ele se sente traído, porque ele queria se aproximar da mãe, o menino queria se aproximar da mãe, mas ela fica com o pai. A menina queria se aproximar do pai, mas ele fica com a mãe. Então essa pessoa se sente traída pela pessoa que ele amava e pela pessoa que ele achava que ia proteger ele. Ou da castração, ou que poderia castrá-lo, por exemplo, que no caso do menino seria o pai. E aí vem então o medo da traição. Como que a gente percebe do ponto de vista físico, corporal, essas pessoas? É a pessoa que tem, em geral, são as pessoas mais bonitas, tá? As pessoas mais bonitas têm esse traço de personalidade ligada à triangulação por conta do medo da traição. Como ele se sentiu traído lá nos primórdios da infância, e ele não quer que isso aconteça mais, o que o corpo dele vai desenvolver? Beleza, atração, aí atração sexual. Atração, porque lá no inconsciente dele, quanto mais bonito, quanto mais atraente ele for fisicamente, menos probabilidade ele vai ter de ser abandonado como já foi. Então vai ser aquele sujeito que tem muito músculo, que tem um corpo muito bem definido, vai ser aquela menina que tem também um corpo muito bem torneado, uma cintura muito fina, uma harmonia entre o tronco e o quadril, um destaque entre o tronco e o quadril acentuado pela cintura pélvica. Essa pessoa vai ter umas pernas muito musculosas, porque a força dela está justamente aqui embaixo. E aí vai ser aquele que é o contrário daquele que eu falei para você, da manipulação. A parte de baixo vai ser maior que a parte de cima, mas não é de gordura. Aí você vai falar assim, então aquela mulher que tem o quadril mais avantajado é essa da triangulação? Se for gordura, não. O acúmulo de gordura está associado à personalidade oral, porque ele se sentiu abandonado de alguma forma, então ele criou todo aquele revestimento de gordura para se sentir acolhido. O revestimento dele é de músculo, não é de gordura, porque o músculo valoriza as formas físicas, que lá no inconsciente dele, ele sabe que isso vai torná-lo mais atraente, com menos probabilidade de ser trocado como ele já foi. Então, o físico é assim, é o corpo mais bem desenhado do ponto de vista muscular, com uma musculatura mais definida. Aquela pessoa que vai para a academia, faz o mesmo treino que você faz, nem se preocupa muito com alimentação, com doses hormonais, e vai ganhando músculo facinho. Você fica morrendo lá e não ganha músculo, porque você tem os outros traços. Ou você tem a questão da força na cabeça, ou você tem um peito avantajado, mas não é de músculo, é de estrutura óssea mesmo, ou você vai ter aquela gordura da pochete, e aí não vai conseguir ganhar musculatura, porque é esse que vai ter mais probabilidade de ganhar musculatura, porque no inconsciente dele, a musculatura torna ele mais atraente, com menos probabilidade de ser traído. Agora, qual é a grande dor dessa pessoa? A dor da traição. E aí, quais que são os outros traços de dor que essa pessoa tem? Em geral, é uma pessoa que tem necessidade de chamar atenção para o corpo físico pela musculatura ou através de adornos. Então, assim, a mulher vai gostar muito de joia, de maquiagem, de roupas coloridas, de adornos, em geral. E aí, para a mulher, isso é mais fácil de ser percebido do que para o homem, né? Porque o homem tem menos probabilidade de adorno. Aí você pode falar assim, e quem usa brinco igual você? Pode ser um traço ligado a isso, só que ele é muito fraquinho. Não é o mais visível. Porque o mais visível é da pessoa que excede nos adornos e junto com isso já vem uma beleza mais espontânea, digamos assim, uma musculatura mais espontânea. Né? Outra resposta que é muito curiosa dessa pessoa. Em geral, ele é bonito, no físico como um todo, mas ele tem baixa autoestima. Olha que curioso. Em geral, as pessoas mais bonitas são as que têm mais baixa autoestima ligada ao físico, tá? Ligada à aceitação do corpo. Então, assim, quanto mais bonita a pessoa é,
mais preocupação ela tem em ficar bonita e mais medo ela tem de não estar bonita. É uma loucura isso, né? Quando a pessoa está na dor, ligada a esse aspecto da triangulação. E aí, por que ela tem baixa autoestima? Porque ela acha que ela foi traída pelo amor da vida dela, né? Que era a mãe ou o pai. Então, ela vai ter muita preocupação com o físico, com o músculo, com a gordura, com a cintura, com o bíceps, e vai usar muitos adornos, e vai ter muita preocupação com as roupas muito bonitas, muito bem alinhadas, justamente porque ela tem medo de ser traída, porque ela já foi traída quando ela estava na primeira infância. Outra coisa, pessoa muito ciumenta, sabe aquela pessoa muito possessiva? Ela tem esse traço de personalidade forte, pode não ser o dominante, tá? Como eu disse para você, todos nós temos os 5. Em geral, 2 prevalecem. Mas tem um que é mais dominante. Então, a pessoa ciumenta, que não é bonita, que não tem um físico bonito, ela tem esse traço de personalidade, mas não é ele o mais evidente. Agora, se a pessoa for muito bonita, ela é muito insegura e por isso ela é mais ciumenta. Então, assim, vocês meninas e meninos que pensam assim, eu quero namorar alguém que tem um corpo bonito, que tem um físico bonito, prepare-se, porque essa pessoa vai ser muito possessiva, vai ser muito insegura e vai ser muito ciumenta. Você tem estrutura emocional para isso? Então, assim, em geral, 2 traços de personalidade mais evidentes, iguais, têm um relacionamento mais conflituoso. Eles precisam se conhecer, por isso o autoconhecimento é importante. Então, você fala assim, então eu quero me relacionar com alguém que tem um físico bonito, porque eu acho isso mais atraente. Mas eu não sou fisicamente bonita. Eu tenho a probabilidade de dar mais ou menos certo com essa pessoa? Tem menos probabilidade, porque essa pessoa ela vai procurar alguém inconscientemente bonita como ela. E aí, como vocês dois têm essas inseguranças, esses traumas, esse ciúme, essa questão, pode ser que vocês tenham muitos conflitos, porque você vai ter muito ciúme dele ou dela e vice-versa. Então é muito doido isso, porque a pessoa é bonita, mas é insegura. Por isso é ciumenta. Por isso é possessiva. Então, o traço, a característica do ciúme tem a ver com essa personalidade. E pode ser que não seja a mais evidente. Então você pode falar assim, mas eu conheço uma pessoa que é feia, tanto a cara dela é feia, quanto fisicamente ela não tem nenhum atrativo, e é muito ciumenta. É porque ela tem, de alguma forma, esse traço da triangulação. Porque ela sente que ela vai ser traída, de alguma forma. Então, os traços de insegurança, de ciúme, de possessividade, de medo da traição, estão associados a essa fase da triangulação, quando na infância você percebeu essa maior sensibilidade no órgão genital, associado ao complexo de Édipo. E aí vai se manifestar em diferentes graus, porque tem os outros traços também que a pessoa tem, tá? Mais uma vez, todos nós temos os 5 traços. E o que essa pessoa tem também ligado, que pode se manifestar como dor? Ela é muito exigente, não só consigo, como também com o outro. É exigente ao extremo, justamente porque ela tem como marca a questão do perfeccionismo. Ela quer ser perfeita e ela quer que o outro também seja perfeito. Aí você vai falar assim, então, quando você disse que você é exigente consigo, tá ligado a esse traço? Não, eu não sou exigente nesse sentido de perfeccionismo. Eu sou exigente comigo, não sou com os outros. Sou exigente comigo porque eu quero evitar que as pessoas comentem negativamente sobre o que eu estou fazendo. Porque provavelmente, quando aconteceu lá na fase anal alguma coisa, eu fui retraído, sofri algum tipo de pressão, de repressão, e aí agora eu não quero que isso aconteça mais. Esse da triangulação é perfeccionista. Ele não aceita que a coisa não seja perfeita, tanto associada a ele quanto associada ao outro. Mas por quê? Porque ele acha que se não ficar perfeito, ele vai ser traído. E aí tem uma característica curiosa, mas que não é padrão, tá? Mas que são aquelas pessoas que têm dificuldade em manter um relacionamento fiel. E por quê? Porque como ela se sentiu traída, para isso não acontecer mais, ela tem vários contatinhos. Sabe aquela pessoa que tem muitos contatinhos? Pode ser por isso. Porque ela não quer se sentir traída. Então ela prefere trair do que ser traída. É mais tranquilo emocionalmente para ela trair do que ser traído. Então vai ter vários contatos. E tem um outro agravante. Dependendo do que aconteceu nesse momento em que o menino
sentiu que o pai era oponente, se aproximou da mãe, ou a menina sentiu que a mãe foi a culpada pela castração dela e se aproximou do pai, isso pode interferir nas relações amorosas e sexuais. Então, assim, a menina pode começar a procurar um homem que vai dar o afeto que o pai não deu, mas ela quer afeto, ela quer amor, ela não quer prazer sexual. Então, pode ser a mulher que tenha como resposta frigidez sexual. E o contrário, o homem vai procurar nas parceiras a mãe dele, mas ele não pode transar com a mãe. Então ele vai ter dificuldade em relação sexual com a mulher, vai procurar mulheres fora do casamento. Porque na mente dele, e aí isso acontece também com meninos que dormem na cama com a mãe, tá? Vocês, meninas aí, e mesmo os meninos, os rapazes, não deixem o filho dormir ou a filha dormir na cama, isso atrapalha a sexualidade dele, tá? Ou dela. No caso do menino, ele vai sair procurando a mãe dele, mas ele sabe que não pode transar com a mãe, então ele vai ter dificuldade de se entregar sexualmente com a mulher e para a mulher e vai procurar mulheres fora do casamento. Então, pode acontecer de casos de infidelidade estarem ligados a isso. Então, percebe como nós somos complexos? Como a gente não pode sair rotulando as pessoas? Você precisa conhecer por que acontece isso? O que está por trás disso? Né? Bom, quais são os recursos dessa pessoa da fase da mielinização lá no término da coluna vertebral, no cóccix? Ele é uma pessoa ágil, faz muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, e ele é rápido. Então, ele é bom para você dar tarefas que demoram mais a serem feitas, é o contrário do anterior, porque o anterior eu falei para você que ele é muito metódico, ele é muito calculista, faz tudo muito bem feito, mas demora um pouco. E não pode ser muito longo, porque senão ele se perde naquilo e não faz. Esse, da fase da genitália, ele já faz tudo muito rápido. Então, você pode até dar uma coisa que demanda mais tempo para ele, que ele vai fazer mais rápido que os outros. E vai fazer muito bem feito, porque ele tem esse perfeccionismo. Então, quando você precisar de alguém para fazer alguma coisa para você, se a pessoa tiver o corpo mais quadrado, ele vai fazer bem feito, mas vai demorar mais. E não pode ser uma tarefa que demanda muito tempo. Quando você quiser alguém para fazer alguma coisa para você, e você vê que a pessoa tem um corpo bonito, musculatura bem definida, tudo muito bem arrumadinho, você pode dar a tarefa para ele sem medo. E ele vai fazer assim, ó. E vai ficar muito bem feito. Porque ele não vai se conformar enquanto não ficar perfeito. Para ele e para você. Então, se ele fizer, e aí você falar assim, acho que ainda pode ficar melhor, ele vai voltar e vai fazer de novo. E rápido. Porque ele tem essa questão do perfeccionismo, porque ele acha que ele foi traído lá atrás, porque ele não era bom o bastante. Ele não era perfeito o bastante. Outra coisa do recurso dessa pessoa. Ele gosta de aparecer. Atores e atrizes em geral têm esse traço de personalidade. Por quê? Porque como ele acha que ele foi traído, ele precisa estar no centro das atenções, ele precisa ser visto para evitar que aconteça de novo a traição, que é uma coisa que foi dolorosa para ele, foi ruim. Então ele gosta de ser o centro das atenções. Então nós que somos professores, nós que fazemos lives e palestras físicas ou online, a gente tem uma parte desse traço. Por quê? Porque isso aqui é estar no centro das atenções. Agora que tem uma faixa de 30 pessoas, e de alguma forma vocês estão conectados a mim, isso para mim é bom. Porque se eu fosse muito tímido, como o anterior, eu jamais iria fazer isso. Eu jamais iria dar aula, ou até poderia ir, mas isso é muito difícil, eu sofreria demais para fazer isso. E eu não sofro. Dá aquela ansiedade, que é natural, quando a gente vai começar uma coisa com o público, mesmo que seja uma única pessoa, mas é uma pessoa diferente, você não sabe como que você vai ser recebido, mas é uma coisa que é boa, a gente gosta, eu gosto de ser professor, gosto de apresentar, de falar, de perceber que as pessoas estão conectadas a mim. Então eu tenho, esse é um pouquinho de traço que eu tenho, mas ele não é o mais forte em mim, mas eu tenho uma parte disso. Então as pessoas que gostam de aparecer de alguma forma, então assim, eu sou professor, e eu percebo que sempre tem aluno, um ou dois alunos, tem aqueles que são mais calados, que estão associados a questão da fase anal, porque eles têm vergonha,
E tem aqueles que são mais falantes. Sempre tem um aluno que gosta de fazer piada, que gosta de ser o centro das atenções. É esse. Ele tem esse traço de personalidade. Pode não ser o mais forte, mas ele existe, porque todos nós temos. E ele é mais forte do que o da fase anal. Porque quando o da fase anal é mais forte que esse, a pessoa é tímida. Ela é mais calada. E quando esse é mais forte, esse da fase genital, ele é mais falante, ele gosta mais de aparecer. Então, esse é um bom executor, como eu falei para vocês, porque ele é perfeccionista, ele vai fazer as coisas perfeitas e é rápido na execução, porque ele tem medo de ficar demorando demais naquilo e ser traído. E a pessoa achar que não é bom bastante procurar outro. Então, isso gera uma outra questão, que a pessoa acaba ficando muito ansiosa, né? Porque ela quer fazer as coisas muito rápido, porque ela acha que se ela não fizer muito rápido, ela pode ser traída. A pessoa para quem ela está fazendo, ela acha que pode procurar um outro que faça mais rápido, que faça melhor. Isso pode ser um problema para ela. Então, para encerrar, eu quero que você tenha guardado aí dentro de si, que são 5 traços de personalidade. Um ligado à gestação, um ligado à fase oral, um ligado ao controle sobre os braços e as mãos, um ligado ao controle da região anal e um ligado ao controle da região genital, a percepção da existência da região genital. Cada um deles vai nos marcar para sempre, a gente vai ver isso fisicamente. Então, da fase genital, vai ser mais cabeçudo e vai ter o corpo mais esguio. O da fase oral vai ser mais redondinho. E aí é o que tem a tendência a ser mais gordinho. Pode ser magro, mas ele é um magro que é mais redondo, tem um rosto mais arredondado. O do controle dos braços, que é o da manipulação, vai ter o peito maior. A estrutura óssea do peito vai ser maior, mas não quer dizer que é músculo. É mais a caixa torácica mesmo. O da fase anal vai ser mais quadrado, inclusive o rosto dele vai ser mais quadrado. E ele tem uma tendência a acumular mais gordura na região da barriga, e só na região da barriga. E o da fase genital vai ter musculatura mais bem definida. Isso do ponto de vista físico. Aí eu falei para você de todas as dores. Então, nós, dessa fase da gestação, a nossa principal dor é o medo do abandono. O da fase oral é o medo da fase gestacional é o medo da rejeição. O da fase oral é o medo do abandono. O do controle dos braços é o medo da manipulação. O da região da cintura, da fase anal, é o medo da humilhação e da vergonha. E o da fase genital é o medo da traição. Tudo isso associado ao que aconteceu desde o período gestacional até entre 5 e 7 anos, na relação principalmente com a pessoa que exerceu a função materna. Então, se você descobre o que é mais evidente em você, quais são as dores que isso te traz e consegue virar o jogo, você vai ter mais sucesso na vida. Então, eu me considero uma pessoa bem... com bastante êxito na vida, porque eu virei o disco. Eu ainda tenho as dores. Então, eu já falei para vocês, eu não gosto muito de contato físico, eu não gosto muito de relação social, não gosto muito de interação, não gosto nem de reunião de trabalho, justamente porque tem muita gente. Mas eu descobri quais são os meus recursos. Então, principalmente pensar, criar, aí é fazer projeto, é orientar aluno de pós-graduação para fazer projeto. E não sou muito bom de execução, mas sou bom de criar. Crio e falo para os outros, para o outro fazer. Aí o negócio fica bom. Tem a questão oral, então eu falo, mas eu não... O que eu falo não é o que eu criei, necessariamente, no sentido de reproduzir. E aí não é um oral de interação, é um oral de repetição. Então, eu sou um bom professor. Meus alunos falam que eu explico bem. Tenho a fase lá ligada à questão genital, porque gosto de estar na frente. Gosto de aparecer. Mas, para repetir, não gosto de aparecer espontaneamente. Então, por exemplo, eu não faria stand-up, porque tem que não é de reprodução, né? O cara cria ali na hora, não seria repentista, por exemplo. Então, eu quero que você perceba que isso está associado ao autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais você consegue sair da dor, investir no seu recurso, mais feliz você pode ser. E também conhecer o outro. Porque se você souber quais são as dores do outro, você pode evitar ferir ele. E, por outro lado, se você souber quais são os recursos dele, você pode investir nisso para ele ficar mais feliz e ficar mais feliz em estar com você. Ele não vai querer desgrudar de você, porque você é uma pessoa que faz ele se sentir
bem, valorizado, que valoriza os recursos dele e que não toca nas dores dele, né? Então, assim, um exemplo rápido para vocês entenderem, associado ao meu traço de personalidade. Outro dia eu estava na casa de alguém e aí tinha uma mulher com um filho. O menininho deve ter uns 3 anos, mais ou menos. E aí, como as pessoas eram conhecidas, ele estava bem. De repente chegou uma visita, que era desconhecido dessa criança. E quando a pessoa estranha chegou, ele escondeu atrás da mãe, que é muito comum de crianças pequenas fazerem, né? Buscar a proteção da mãe. Ele escondeu atrás da mãe. E a mãe dele falou assim, fala bom dia para a pessoa. E ele ficou escondido, atrás. Provavelmente ele tem um traço de personalidade associado ao momento gestacional, que é a gente ter dificuldade de interação social. Ao invés da mãe dele, mas aí a mãe dele não tem culpa, porque ela não sabe disso, né? Por isso que o conhecimento é importante, por isso que a gente precisa conhecer as coisas, saber das coisas, né? Como a mãe dele não sabe disso, ao invés dela falar assim, para visita, né? Falar assim, ele não gosta muito de aparecer, de se mostrar, por isso que ele está assim mais escondidinho. E deixar isso para lá, para o menininho não se sentir agredido? Não. Ela falou assim, deixa de ser besta para o menino. Parece bobo, não sabe cumprimentar os outros, sai de trás de mim, cumprimenta a pessoa, e tirou o menino e obrigou o menino a estender a mão e pegar na mão do desconhecido. E isso pode gerar uma dor nesse menino, se ele tiver esse traço de personalidade. Uma dor emocional, ele pode passar a ter muita dificuldade de interação social. Porque, como ele já não gosta muito, ele foi obrigado, e aquilo se torna dolorido para a gente. Ele pode se retrair cada vez mais e ter cada vez mais dificuldade. Mas, mais uma vez, as dores que nós temos, os nossos pais não têm culpa disso, tá? Eles fizeram o que eles podiam com os recursos que eles tinham. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que resolver isso. Então, vai fazer terapia, vai investir nos seus recursos. Então, assim, eu tenho dificuldade em interações sociais. Não é difícil para mim dar aula, porque eu não estou interagindo e eu tenho esse outro traço da questão genital que eu falei para você, que faz com que eu goste de aparecer, de alguma forma. Mas eu tenho dificuldade de interação. Então, eu evito as relações sociais, mas eu vou para as questões em que eu posso simplesmente revozear teorias. Então, vou dar aula, vou fazer live, vou fazer palestra e vai dar certo, porque esse é o meu recurso. Ou então, vou ajudar as pessoas a pensar, que é o caso de orientar a pesquisa. Então, tem lá as minhas orientandas. A gente senta, lê o projeto, eu ajudo elas a pensar. Fala assim, você não acha que fica melhor assim? O que você acha de fazer assado? Essa palavra aqui, acho que fica melhor do que essa. Eu ajudo elas a pensar, justamente porque eu tenho uma capacidade melhor de criação, de criatividade. E aí é isso, é você descobrir as suas dores, trabalhar com elas, mas dentro do possível, fugir delas, porque é uma dor que você tem, mas você consegue virar o disco investindo nos recursos, porque todos nós temos as dores e os recursos. Bom, acho que era isso, faltam 20 minutos, eu vou deixar esses 20 minutos, então, para que a Tatiana faça a gentileza de dizer as perguntas que vocês fizeram, para que eu possa responder o que for possível. Obrigado, mais uma vez, por vocês estarem aí, por terem vindo e por terem permanecido ao longo dessa 1 hora e 40 minutos que eu falei. Bom, Silvio, como de praxe, temos bastante participação, muitas perguntas. Vamos começar pela da Andréia. Certo. Ela pergunta assim, Silvio, essas características, no caso as físicas, elas se desenvolvem a partir de situações em que a criança viveu essa primeira infância? Exatamente. O que aconteceu? Quando a gente nasce, em geral, o nosso corpo é igual. De todos os bebês, o corpo é igual. Até fala que bebê tem cara de joelho, porque em geral todos são iguais. À medida que esses anos vão passando e vão acontecendo essas coisas, o que a mente da pessoa vai interpretando? Eu preciso desenvolver características físicas que vão me proteger dessas dores emocionais que eu estou passando. E aí, então, é que vão aparecendo os traços físicos. Aí, assim, você pode falar assim, se fizer plástica. Então, assim, a pessoa não tem bunda, que eu falei para você que tem o traço da pessoa que fica a bundinha para dentro, né? Mas ela quer ter, então ela vai lá e põe silicone. Ela vai mudar a personalidade? Não, não vai. Vai continuar do mesmo jeito. Ou então, quem tem muita gordura, vai lá e faz redução de estômago. Se ele não diminuir a dor e investir no recurso, ele vai engordar de novo. Não vai adiantar.
O problema não está no físico, o problema está aqui, ó. É na dor que ele sofreu e da qual ele não tem lembrança. É essa dor que faz ele desenvolver o físico. Se ele não tratar essa dor e parar de investir nela, investir no recurso, ele vai engordar de novo. Ou a pessoa que tem a bundinha para dentro, ele vai ficar bundudo, mas ele não vai parar de sentir as dores que aquele traço de personalidade tem, que são justamente a timidez, a vergonha, o medo de se expor, a prisão de ventre, por exemplo. Então, é isso mesmo. Na sequência, a Patrícia pergunta assim: o sofrimento, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, gostaria muito de conseguir superar a sua depressão. A maioria das pessoas do meio social só criticam. Pois é, obsessões em geral, não só TOC, mas obsessões em geral, segundo a psicanálise, são um investimento que a pessoa faz de um afeto mal resolvido, mal desenvolvido em um outro aspecto. E aí, assim, a nossa mente, basicamente, ela usa 3 estratégias para nos proteger. E essas 3 estratégias são a doença, a loucura, e aí na loucura você pode atenuar um pouco a neurose, e a morte. Então, são 3 caminhos que a mente busca para resolver o que acontece lá dentro, os desajustes que ela tem. Um deles são as neuroses, sendo uma delas a obsessão. Então, quem tem TOC tem algum afeto, e ele não vai se lembrar disso, tá? Tem algum afeto mal resolvido, mal desenvolvido, que pode estar ligado à fase anal, e que, por uma estratégia de defesa, a mente deslocou para outro lugar. Porque se ela não fizesse isso, ou você ia ficar doente, ou você ia enlouquecer, ou você ia morrer. Quando o caso é muito grave, o acompanhamento psiquiátrico tem que ser concomitante, porque a pessoa está tão obsessiva que, se ela não tiver um componente químico, ela não consegue controlar isso. Mas fazer a análise é extremamente necessário. Então, precisa procurar um analista, fazer a análise para descobrir esse afeto mal desenvolvido e trabalhar isso. Então, normalmente não precisa. E aí isso pode desenvolver para os outros 2 aspectos, né? Porque está na neurose. Isso pode virar uma doença, pode levar a morte. A pessoa pode acabar morrendo por conta desses dependentes subjetivos que ela tem. A nossa mente é muito complexa, gente. Vocês têm noção disso. A Deila, na sequência, pergunta: Silvio, os traços de personalidade definidos nas experiências da primeira infância podem ser transformados ao longo do tempo com as experiências e influências vivenciadas no decorrer da luta? Pode. Eles podem. Você pode até modificar o seu traço. Até porque tem um estudo, agora eu esqueci como que chama, que diz que a cada 7 anos nós passamos por vários tipos de transformação. Biológica, fisiológica, emocional. A cada 7 anos a gente sofre inúmeras transformações. Tanto é que tem aquela questão da crise dos 7 anos do casamento. Justamente porque nos 7 anos, nos primeiros 7 anos, depois no segundo, e assim sucessivamente, tudo muda. Então pode haver mudança. Mas essa mudança, ela vai acontecer depois de muito autoconhecimento, muita autorreflexão, muita análise, para você conseguir reverter isso. Porque isso é moldado até os 5 ou 7 anos. E aí fica muito fixo. É muito difícil você modificar isso. Mas é possível. Com algum esforço, você consegue modificar. Mas assim, não é, o interessante não é modificar o seu traço de personalidade. É você parar de investir na dor e investir no recurso. Não precisa mudar. É descobrir um recurso, investir nele. É aí que você vai ter sucesso. Então não precisa querer mudar. É meio sem propósito a mudança. A Patrícia agradece. Ela diz: estou encantada com suas explicações. Agradeço muito você e a professora Tati por esse momento único na minha vida. Patrícia, muito obrigada a você. A Denisa diz: como erramos por falta de conhecimento. E a Andréia faz outra brincadeira. Vocês que são mães, não se culpem, tá? Vocês fazem o que vocês podem com os recursos que vocês têm. Então, jamais se culpem. Jamais culpemos as nossas mães, os nossos cuidadores. A gente precisa saber que existem essas coisas para mudar a partir de agora, mas não existem culpados nisso tudo, tá? É muito bom você colocar isso, né, Silvio? Até porque existe uma construção social
que afirma para a mulher que no momento que a criança nasce, ela é mãe, né? Você sabe tudo que você precisa saber. E não é verdade. Mais uma vez, a mulher faz o que ela pode, o que ela consegue com o recurso que ela tem. Então, jamais se culpem. Jamais. E também não culpemos as nossas mães pelos prováveis erros que elas cometeram. Elas também fizeram o que elas podiam fazer. E a Andrea pergunta, olha só, o que acontece quando os pais obrigam a criança a emprestar o brinquedo preferido? Que pode desenvolver essa criança? Pois é, quaisquer obrigações que estão associadas às dores emocionais podem gerar bloqueios mais graves. Então, o exemplo que eu dei, eu não sei se essa criança tem essa questão ligada à gestação. Se ela tiver, pelo fato da mãe dela ter obrigado ela a cumprimentar a pessoa, e para nós, esse contato físico é difícil. Isso pode piorar esse sentimento de isolamento dessa criança. À medida que ela for crescendo, ela pode ficar um adulto cada vez mais isolado. E aí, quando as pessoas não sabem disso, elas acabam taxando essas pessoas que têm mais tendência ao isolamento social de arrogantes, de antipáticas, de metidas, de bicho do mato e por aí vai. E quanto mais acontece isso, mais a gente se retrai. Por quê? Porque a gente se sente rejeitado. Então, se alguém fala para mim assim, Credo, isso é esquisito demais, não gosto de interação social, o que isso vai ficar registrado em mim? Eu estou sendo rejeitado. E para eu não ser rejeitado, eu vou me afastar cada vez mais. Porque quanto mais eu me aproximo e as pessoas me rejeitam, mais, por estratégia de defesa, eu vou me afastar. Por isso é importante saber da existência desses traços. Porque, e não só a criança, nós adultos também, tá? Se eu for obrigado a fazer uma coisa que está ligada à minha dor, isso pode aumentar a minha dor. E eu posso investir nisso erradamente. Então eu posso ficar cada vez mais isolado. Se eu for obrigado a viver situações interacionais que eu não quero viver. Então, assim, fiquem atentos a isso, principalmente nessa fase da primeira infância, para vocês perceberem como que vocês vão lidar com isso. Eu sei que vocês, mães e pais, têm que dizer não, que é preciso dizer não, mas tentem observar com relação a esses traços o que parece ser mais evidente na criança para evitar obrigar ela a certas coisas, porque isso pode gerar um bloqueio nela e ela pode sofrer com isso quando ela for adulta, né? Sim, até porque nós adultos temos coisas que não gostamos de compartilhar, né? Exatamente. Imagina numa criança. A Nilva, aprendi muito. O que acontece quando a criança não quer alimentar, mas a mãe dá praticamente à força? Bom, basicamente duas coisas. Por exemplo, se ela tiver desenvolvido algum bloqueio na fase oral, ela vai associar que... e aí, como eu falei para você, tem o oral do excesso e o oral da falta. O do excesso é quando ele tem uma necessidade que não é comida e a mãe falta ele de comida. E o da falta ele tinha uma necessidade, disse isso, chorou ou reclamou e não foi atendido. Então, ele vai ficar com aquela necessidade cada vez mais reclamar e reclamar. Se ele não tiver associado à fase oral, pode ser que obrigar ele a comer não tenha nenhum reflexo. Porque como ele não tem nada ligado a isso aqui, ele pode simplesmente ficar com a antipatia da mãe naquele momento, mas vai passar. O problema é que ele já tiver alguma questão ligada ao oral e for obrigado, porque ele pode desenvolver algum tipo de bloqueio com a alimentação por a boca ser algo ligado ao prazer, mas nesse caso está ligado a algo desconfortável e ele acabar desenvolvendo um sentimento de não querer comer. Aqueles casos de... Como é que chama? Aquelas pessoas que come, depois vomita, bulimia e tem anorexia, né? Que é a pessoa que acha que está gorda, por exemplo. Então é complicado, por isso que eu falei. Obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, se estiver ligado a uma personalidade, principalmente o aspecto da dor, o resultado pode ser trágico. Pode ser muito complicado para essa pessoa. Então tem que ficar atento. Maravilha, professor, obrigada. Realmente conhecimento é poder, principalmente quando divide-se este para colocá-lo em prática. O Rodrigo, nosso colega, está aqui conosco, te parabeniza e nos parabeniza a minha Estael.
que aprendeu muito para a vida nessa noite de sábado. Ah, que bom, Rodrigo. Obrigado pelo prestígio. A Janine também te agradece. Janine é minha A orientadora. Andréia agradece. Ah. A Tatiana Diego, também nossa colega. Palestra maravilhosa, como sempre. Aprendo muito. Obrigado, Tati. Você também, sempre minha correligionária, está sempre presente. Obrigado pelo prestígio. Paula Gianni, palestra maravilhosa. Também me orientando no mestrado. Silvio, eu compartilho dos agradecimentos e da orientação, da admiração de todo mundo que está aqui. A Nilva também, adorei, professor, Silvia e administrador, parabéns a todos. Compartilho dessa admiração e dessa gratidão, para usar a palavra da moda, né? Como todo mundo que está aqui se colocando. Você foi, né, o meu primeiro colega de trabalho a se voluntariar e fazer parte do projeto. Até vou abrir a câmera para a gente poder se olhar. E eu queria dizer, assim, olhando nos olhos, você é um colega de trabalho, um amigo querido, uma pessoa que eu admiro profundamente, pela maneira como você se dedica a tudo como você faz, né? E até dispensável dizer isso, depois de toda a sua explanação, as pessoas já sabem que você é uma pessoa que se dedica profundamente a tudo aquilo que decide fazer. Mas eu queria agradecer pelo voluntariado, por ter se aberto espontaneamente a vir participar do projeto que até então você não conhecia. E desde o primeiro momento em que você veio e esteve aqui conosco, as suas palestras foram muito importantes, tanto de público quanto em termos de esclarecimento dos temas que você abordou. Falar sobre autoconhecimento nesse contexto em que estamos vivendo, acho que foi fundamental para que esse projeto alcançasse o sucesso que alcançou. Então, eu queria te agradecer por esse voluntariado espontâneo da primeira hora e que tornou viável, que tornou possível, que tornou um projeto destacado dentre tensões da universidade. E queria dizer que você é importante para mim, eu te admiro muito. Muito obrigada por fazer parte do meu cotidiano. Obrigado, Tatiana. Eu fico sem palavras para agradecer. E é recíproco, tudo que você disse pode guardar dentro de si a reciprocidade. E então, mais uma vez, obrigado pelo projeto, pela oportunidade. E foi um prazer enorme. Eu até te perguntei hoje mais cedo, vai continuar? Se o projeto for continuar, pode contar comigo. É sempre muito bom participar. Eu gosto muito da participação entre nós, das atividades que nós desenvolvemos, simpósios, semanas de letras, seja lá o que for, e esse projeto que você idealizou. Eu acho importante a gente compartilhar. Nós somos uma equipe, nós somos um time. E aí, quero agradecer mais uma vez, então, ao Rodrigo e à Tati Diego por estarem aí, justamente para poder unir cada vez mais esses elos que nós temos, né, como um grupo. Nós somos 2 cursos, mas ao mesmo tempo somos um só. E é sempre um prazer muito grande participar com vocês. E então, muito obrigado. Quem agradece sou eu, porque se não fosse a disponibilidade do projeto, eu jamais teria tido a oportunidade de poder participar e, de alguma forma, compartilhar com tanta gente que esteve ao longo dessas 3 falas que eu fiz, todas essas questões que são importantes, né? Autoconhecimento é muito importante. Eu julgo que é uma das coisas mais importantes que nós temos é o autoconhecimento. Então, foi graças ao seu projeto, junto com a Estael, que isso foi possível. Então, obrigado mais uma vez. E mais uma vez a todos. E se houver uma continuação, em algum momento, pode contar comigo. Com certeza que eu estarei aqui. E aí, queria que as pessoas que ainda não me seguem no Instagram, que fossem, porque lá tem as lives também, sábados, também são projetos de discussão.
ssilva1974. Ou escreve lá na busca meu nome, Silvio da Silva, que você acha. E me siga lá também, que a gente pode continuar esses bate-papos. As temáticas de lá são outras, mas todas ligadas ao autoconhecimento, autoconceito e desenvolvimento humano. Então vai ser bom também estar com vocês lá. E eu espero que haja continuidade no projeto. E aí pode contar comigo, sim, sempre. Vamos pensar numa maneira do projeto continuar. É bom saber que você estará nele. Como é bom saber que você está nos projetos todos. Obrigada, de verdade. Recebe um abraço bem adorado aí, com saudades de um abraço físico e as expectativas de que em breve a gente consiga concretizar essa aproximação. Um grande abraço a todos e todas aqui. Fiquem bem, protejam-se, cuidem-se. Se cuidem. A gente se vê na segunda-feira, temos uma palestra sobre planejamento. É uma temática muito interessante. A proposta é pensar no planejamento como uma forma de ver à frente, algo que tem sido muito difícil, né, para nós nesse momento, é uma visão de introspecção. Quem vai fazer essa palestra é o meu marido, Caio Zanirato, que é o chefe do DMT aqui da Universidade Federal de Jaraí. Então, na segunda-feira vocês não me verão, mas verão o Caio e verão o Israel. Até lá. Um bom fim de semana para todos. Silvio, obrigada. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.